4 dicas de como aumentar a sua libido com uma super amiga e parceira, a Anne Teixeira, fisioterapeuta pélvica. Olá! Olá, Seja bem-vinda, sinta-se em casa, fique à vontade. obrigada. Oi, gente, tudo bem? Teremos vários encontros, né, Anne? Acho que a gente até pode compartilhar aqui para a mulherada e sabendo, né, que nas terças-feiras teremos sempre um encontro mais voltado para a sexualidade feminina, mas sexualidade de uma forma geral, né? As dificuldades, os ganhos, formas de estimulações, muita coisa rica vem por aí, né, Anne? Vem, estamos com um projeto lindo para trabalhar o lado da sexualidade feminina, que é uma coisa que eu e a Karine somos voltadas também para isso, né? Eu mais para feminino mesmo. Então, bom, teremos muitos encontros ainda juntas. Temos projetos incríveis ainda para esse ano, então com certeza vai ser incrível que vocês não percam, né? Uma semana é aqui no Insta da Karine e no próximo é no meu, né? Então a gente sempre vai trocando para que a gente consiga abranger as duas ao mesmo tempo, né? Uau! Isso mesmo. Então, imagino que para o meu público, Anne, eles devem estar pensando o que, que a Karine está falando em orgasmos, né? Em excitação, em libido. Claro que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu trabalho bastante a questão da terapia sexual, da sexualidade, mas eu trabalho muito as questões de carreira, de posicionamento, de liderança, e que isso tem tudo a ver. Quero aproveitar agora a oportunidade, porque tem muito a ver com um posicionamento, né? Quando a gente se trabalha a sua sexualidade, esse poder, essa forma de autoaceitação, de autoconfiança, todas as outras áreas da nossa vida acabam se desenvolvendo de uma forma muito mais segura e com resultados mais saudáveis. Então, para quem não está entendendo, para quem não chegou aí aos pouquinhos, e o objetivo é trazer esses homens juntos, tá? Eu sei que a Anne trabalha mais com as mulheres em si, né, Anne? Mas trabalha diretamente porque a Exato. gente sabe que a sexualidade vai para os parceiros da mesma forma, né? Então, acho que vale a Exatamente. pena você também se apresentar. Acho que as meninas, não sei se todas te conhecem, mas sempre é bom, né, Anne? Não sei se tem alguém aqui que não me conhece ainda, né? Já tô vendo alguns rostinhos lá do meu Insta aqui. Oi, meninas. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu trabalho, como a Karine falou, mais voltada para as mulheres. Então, eu trabalho com a região íntima. Então, eu trabalho com a vulva, com a região íntima, com a musculatura. Então é mais voltada realmente para exercitar essa musculatura, porque para quem não sabe, temos musculatura na região íntima, tá? Então, essa musculatura ela pode estar em desordem, a gente precisa ajustar ou precisa melhorar ela, né? Assim como a gente trabalha todos os músculos do corpo, a gente precisa pensar nessa musculatura que é muito importante para o nosso corpo. Então, eu trabalho diretamente com essa região. E eu sou apaixonadíssima por trabalhar a parte da sexualidade, das disfunções sexuais. E quando a gente resolveu escolher o tema de desejo, é porque também existem algumas disfunções relacionadas ao desejo, né? Então hoje a gente vai abranger de maneira geral, dar algumas dicas para vocês. Mas quando a gente fala em desejo, né, que a gente estava conversando antes, é um assunto que abrange muita coisa, que muitas de vocês talvez não saibam. Então hoje vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu estou extremamente apaixonada aí pelo esse universo feminino. E desejo é uma palavrinha que, assim, mesmo nós que estudamos, ela não tem uma, não digo uma classificação, mas não tem algo que a gente, fazer isso vai resolver, né? Porque desejo é psicofísico. Então, os estudos, por mais que tenham fases do ciclo da resposta sexual, o desejo é a parte mais subjetiva, o que te estimula, tem a ver com o teu estado emocional, tem a ver, às vezes, com a questão hormonal. Então, como você está se sentindo, coisas que estão acontecendo no teu contexto social, familiar, afetivo, físico. São muitas coisas que envolvem o desejo, mas ele é o primeiro passo, ele é muito importante. Independente de orientação sexual, o desejo sofre dificuldades, ele sofre alterações de acordo com as fases, com o momento. Até ali uma frase que eu gostei muito, que diz assim, que ele tende a diminuir com a idade, mas com um novo parceiro, independente de qualquer idade, ele tende a aumentar. Olha É que verdade. interessante, né? Então, independente de ser aos 60, aos 70, o que é esse novo parceiro? Isso tem a ver com a motivação.
Então, a É, questão do desejo, dessa libido, porque a gente colocou ali 4 dicas, né, que nós vamos estar falando, e vai ter muito mais do que 4 dicas, né, Anne? Mas sim. com certeza 4 vocês vão ter aí bem claras. O que isso traz é que é muito subjetivo, tem toda uma questão física que a gente vai ver aí junto, mas que está conectado com a sua motivação. Qual é a minha motivação? Claro que às vezes, mesmo sem motivação, vai ter gatilhos, vai ter formas que eu vou poder desenvolver esse desejo, mesmo não estando muito motivado. Mas eu queria, antes de compartilhar e deixar a Anne aí também trazer sua contribuição, fazer uma perguntinha para vocês. O que, na verdade, significa para você a questão do querer aumentar a sua libido? A dica é 4 dicas para aumentar a sua libido. Quando você pensou na live, não sei se entrou acidentalmente, se entrou porque se programou, porque eu vi que várias pessoas colocaram contagem regressiva, várias pessoas estavam se programando. Hoje mesmo, algumas pessoas comentaram comigo. Então, assim, o que significa para você querer aumentar a sua libido sexual? Pode compartilhar quem quiser aqui com nós, seria ótimo. Mas o que você busca? Conseguiu trazer para a tua mente o que significa? Qual é o ganho que você vai ter? Exatamente, porque muita gente fala disso, né? Acho que tanto eu, principalmente tu, né, Karine, quando a gente abre uma caixinha já vem logo aquela, ai meu Deus, eu preciso melhorar o meu desejo, preciso melhorar a libido. Então, o que trouxe vocês até aqui? Né? O que incentivou vocês a abrirem a live hoje à noite? Bom, vou ver o que as meninas têm para falar sobre isso. O que veio na cabeça de vocês? Porque também é importante a gente saber para a gente conseguir ter uma troca mais direta, né? Comentem aí, porque se Até todo mundo porque tá, todo mundo sofre, né? isso, e Em a algum ideia da momento. live é justamente essa troca mesmo, né? Não só de conhecimento, mas de experiências, de podermos aí, de uma forma mais afetiva, efetiva, ajudar nas vidas aí das relações, dos casais, enfim, né? Mas pensaram? Alguém quer compartilhar com nós o que significa? Ao longo da live pode ir dividindo, né? Mas só o fato de já ter trazido isso para a sua consciência já ajuda aí bastante, né, Anne? Exatamente, ó. Já vou puxar minhas seguidoras aqui, né, Carmen? Falou que me segue, então vamos lá. Que coisa boa. Bom, Tá então, assim, certo. uma outra coisa do desejo sexual que eu acho que é bem importante, que é bem comum, as mulheres virem com a queixa da cobrança interna. Ai, como eu faço para aumentar? Eu tenho que melhorar minha libido, eu tenho que melhorar o meu desejo. Ah, e aí eu diria algo para a gente poder pensar assim: o que de fato significa para você aumentar? Qual é o ganho que você vai ter aumentando a sua libido? Porque na grande maioria das experiências que eu tenho de consultório, as mulheres querem aumentar a libido, não porque querem ter mais prazer, mas porque querem dar conta de relacionamentos. Então, isso por si só traz uma pressão muito grande para você, mulher, ou para você, homem, que também está nessa sensação de quero aumentar a minha libido para dar conta. Isso gera uma ansiedade do desempenho sexual mais satisfatório. E isso realmente é um super boicotador do teu desejo, porque o teu desejo precisa de espontaneidade, de leveza, de prazer. Por isso que aquela perguntinha lá, para que você quer aumentar a sua libido? Se ela está condicionada a uma resposta que é para sentir prazer, para me sentir bem, para poder estar mais ativa, para ter aproximação afetiva e física com o meu parceiro, para curtir mais a minha vida, perfeito, porque quando você for trabalhar algumas coisas para desenvolver, isso tem significado, tem motivação para você. Tem algo aí que te ajuda a desenvolver, que te dá força, tá? Agora, se não tem essa clareza, o que acontece? É algo que eu quero desenvolver, mas eu não sei para quê. Eu quero porque na verdade se impõe, né, que eu deveria. E não, é muito mais uma exigência que eu estou me submetendo do que um desejo de desenvolver. Então, é uma coisinha aí super simples, mas que faz muita diferença na hora de trabalhar o desejo. Né, É, Anne? exatamente. Eu até tava pensando aqui, porque eu vou perguntar para vocês um pouquinho sobre se vocês se classificam em algum processo de desejo, mas aí as meninas comentaram, ó, que elas entraram para buscar melhorar o relacionamento, né? Melhorar o relacionamento, se conhecer melhor. A Carmen Qualidade de colocou, vida. no meu caso, tô com 49 anos, a proximidade à menopausa foi horrível nesse sentido.
Então, sempre gostei desse assunto e sinto muito desejo. Me separei, estou sem parceiro, tenho buscado me conhecer melhor. Ótimo. Ter qualidade de vida, ficar bem comigo mesmo. Nossa, bastante aqui, hein? Porque quando questões sexuais estão bem resolvidas, quando as questões sexuais estão bem resolvidas, nós estaremos bem com nós mesmos. Isso faz parte da qualidade de vida. E é Muito isso bem. mesmo, né? A Tamires colocou, porque quando a gente se sente de bem com a nossa sexualidade, que é a nossa energia maior, nós temos uma força muito maior para lidar com as outras coisas da vida, né? Muito boas Isso. essas reflexões. Ó, a gata colocou, Anne, poderia falar sobre o benefício de conhecermos o próprio corpo, se tocar, esses assuntos, mesmo nos dias de hoje, ainda é um grande tabu. Então, fica com a gente, porque a gente vai falar um pouquinho sobre as 4 dicas para o desejo e dentro delas está uma relacionada ao autoconhecimento, tá? Então, fica. É verdade, temos dicas sobre isso, né? Quero me sentir poderosa, isso aí, né? Muito bem. E até estava estudando uma estudadinha sobre isso, e em média 59% das mulheres relata ter uma disfunção sexual de desejo. Então, ter aí a ausência de desejo ou a queixa, né, de sentir desejo sexual, libido. Então, gente, é muito alto, 59% é um número grande das mulheres, né? E por quê? Por que que realmente existe essa queixa? Como a Karine falou, né, Karine? Por que que vocês acham que precisa melhorar o desejo sexual de vocês, né? Então, linkem muito com esse número alto que a gente tem de mulheres que tem essa necessidade, né, essa queixa, porque é muito presente nas minhas avaliações do consultório. Por mais que seja físico, a gente pergunta muitas coisas relacionadas a isso, elas sempre falam que não, olha, tá péssimo, a maioria das vezes tá ruim, né? A maioria das vezes tem que melhorar, a maioria das vezes elas não estão satisfeitas com o próprio desejo, então a gente tem que trabalhar muito isso, entender o porquê dessa necessidade toda de você trabalhar isso. Porque essa necessidade, É. não sei se tu tinha concluído aí, eu peguei no susto. Mas enfim, né? Eu acredito que para que a gente possa ter esse desejo, meus amores, por mais que nós vamos dar dicas, primeira coisa é preciso se conectar com você mesma. Esse desejo ele não vai vir de fora, né? Essa conexão é olhar para você, é se atender, é se cuidar. Existem muitas exigências, a correria do dia a dia. Eu tive essa semana uma consulta super especial com uma pessoa muito querida e foi tão interessante, e não é antiético porque vocês não vão descobrir quem é, mas de uma forma muito carinhosa essa pessoa colocou, ai, como é que eu faço, né? Eu não quero às vezes ter uma relação tão demorada de 2 horas. E a gente pôde brincar um pouco com isso, me conta aí como é que é uma relação de 2 horas. Porque não dura 2 horas, né? Dura muito menos, mas esse é o tempo subjetivo que a pessoa entendeu que levava a relação sexual dela. O que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer o peso que muitos de nós, mulheres, menos em proporção os homens, mas que muito de nós, mulheres, sentimos nesse dar conta. Eu não lembro quem colocou ali da nossa educação, a educação que a mulher recebeu, de que a gente precisa cuidar, zelar, dar conta e cumprir com todas essas responsabilidades, não aprendendo a olhar para si, a atender às suas necessidades, a investir na sua qualidade de vida, nos seus cuidados. E isso impacta nessa baixa de desejo. Porque, às vezes, nesse mesmo contexto, se ela começa um novo relacionamento, eu percebo muito isso das minhas pacientes, do estudo que eu tenho, isso gera uma motivação diferente. A mulher, naquele mesmo cenário, ela consegue ter um empenho diferente para se relacionar, para se conectar. Mas logo ela coloca isso em segundo lugar e ela começa a se envolver com outras coisas e abandona o seu prazer, o seu desejo. E uma coisa super importante, Anne, eu sei que tu quer falar aí um pouco da classificação e até quero te dar esse tempo, mas uma coisa para quem aqui está com os parceiros ouvindo, enfim, né, na parceria, enfim, independente das composições de casais, uma coisa muito interessante, meus amores, é que se você está com dificuldade de ter desejo, não imagine que plim vai ter, porque não existe nenhum remedinho que nos ajuda a, de uma hora para outra, ter esse desejo. Vão ser várias pequenas mudanças contínuas, diárias, que vão te ajudar
a viver uma sexualidade mais satisfatória e mais prazerosa. Mas isso não vai acontecer sem você estar inteira nessa relação. Então é comum no consultório dizer, se pudesse, né? Por mim não precisaria, se tivesse como pular essa parte. E não, na verdade é uma parte que você precisa de cuidado, de afeto, de prazer. Só que muitas vezes, em função de medo de não dar conta, de não ser bom, de se sentir mais sobrecarregada, você não assume e não se permite. Então, muitas vezes o desejo, ele acontece de uma forma reativa. Então, os parceiros que estão aí de plantão absorvem isso, os que não estão, as mulheradas dividem com eles. O que quer dizer? A primeira etapa é o desejo sexual, de uma relação sexual, de um ato sexual. Só que se você não tem o desejo ativo ali na hora, isso não quer dizer que tem que parar tudo. Tem que se permitir aquecer. Tem que se permitir começar. E aí, é com palavras, é com beijos, é com cheiros, é com som ambiente. E aí o parceiro entra de uma forma muito importante, né, Anne? Brincando, ativando com estímulos sexuais para que comece a entrar no ritmo. Então, não quer dizer que se no começo não tem, isso não vai poder vir, né? Acho que isso é super interessante, é o que a gente chama de desejo sexual reativo. Ele vem depois, mas ele é igualmente importante. Exatamente, e já puxa exatamente o gancho para classificação, porque quando eu estava estudando, eu realmente pensei, porque tem quando a gente tem o desejo que é de forma ativa, ou seja, tu vai sentir do nada o desejo sexual, né? E eu tô olhando para baixo do meu caderno tá aqui para não me perder na classificação, tá? E aí, no caso, eu quero que vocês pensem onde vocês estão, qual o ponto que vocês estão. Você sente desejo do nada? Do nada você sente desejo sexual? Às vezes, assim, esporadicamente? Ou o desejo ele é ativado quando você está estimulada, seja fantasia, seja visualmente, seja ouvindo. O estímulo ele vem dessa maneira, mas pensando nesse lado da fantasia, então é o 1. Se tu vem esse desejo, então 0 é quando vem do nada, ou seja, tu sente o desejo do nada de forma ativa. 1 é quando tu consegue ser estimulada, lembrando uma fantasia, ouvindo, visualizando. 2, o toque, né? Então, quando tu é estimulada no toque, então é muito importante, né? Porque ali a parte da fantasia, ela tá imaginando, tá fluindo, né? A questão auditiva, visualmente. Já o tátil, não, tá tocando, tá sentindo. O 3 é quando tu vai sentir o desejo depois que o ato começa. Então, o desejo vem depois que tu começa a relação sexual, porque isso pode acontecer. Muitas vezes tu não quer, mas aí tu resolve ali se deixar e o desejo vem no meio da relação. E aí o 4 é que nem mesmo durante a relação, em nenhum desses processos, tu tem desejo sexual. Então, onde tu se encontra? Tu conseguiu se identificar em algum momento? Tu é estimulada a ter desejo pensando na fantasia, ou tocando, ou só na hora que o ato começa, ou nem quando o ato começa. Tu consegue imaginar onde você está, qual dessas fases você está, porque é muito importante identificar. E se tu identificar, tu pode comentar aqui, olha, eu acho que eu sinto desejo quando? Comenta aqui pra mim, pra eu ver mais ou menos a fase. Porque é normal, é normal fase sentir 0, desejo. 1, 2 e 3? E 4. A fase 0 é que tu sente fases, desejo. né? Isso. Então, a fase 0 é a fase que tu sente desejo ativamente. E aí, depois, quando tu é estimulada. Então, 1, quando tu é estimulado na fantasia. Ou 2, tatilmente. 3, quando a relação começa. Ou 4, quando ela não tem jeito. O desejo não vem nem durante a relação. Então, a Vivian falou que é 0. Então, a Gabi e a Carmen falaram que é 1, né? Que é quando começa ali visualmente. Isso é ótimo. Então, por isso que a gente fala muito da fantasia. Porque a fantasia tem que estar presente, entende? Tem que imaginar, tem que ouvir, tem que visualizar. Isso é muito importante. É muito importante mesmo. É importante a gente identificar onde a gente está. Bom, eu acho que eu começo depois que a relação... O desejo vem depois que a relação começa. Então, vamos voltar, tá? Então, vamos lá e vamos... Bom, quem sabe estimular visualizando, né? Ouvindo. Aí tu começa antes, nós temos que identificar onde nós estamos para que a gente possa
começar a trabalhar disso de maneira melhor, né? Não é deixar ali, então toda a vida que eu vou querer ter uma relação, o parceiro, a parceira vai ter que te estimular, começar a relação para ter desejo. Não, volta um pouquinho, né? Começa a ver um filme, começa a ler, começa a comunicação, né, Karine, como coisa que tu fala muito, conversa com o parceiro sobre isso, estimula antes. É mais fácil do que tu realmente esperar começar a relação para ter, né? O desejo. Então, ó, Perfeito, a mulherada aqui tá boa. Tem algumas com é, zero, já estão com esse desejo superativo, estão aquecidas. E que bacana, né? Quer dizer que estão buscando, quer dizer que já estão se sentindo mais confortáveis com a sua sexualidade. exato. E nenhuma comentou quatro, que o desejo nunca vem. Mas não tem problema, gente, se o desejo nunca vem. A gente está identificando. É bom que vocês identifiquem. Anne, não tem jeito, o desejo não vem. É quatro, gente. E é bom que vocês consigam identificar a fase que vocês estão. É super importante vocês identificando de um começo. Por isso que a gente está pedindo para vocês identificarem, para vocês comentarem, porque assim vocês já estão, olha, eu estou aqui, né? Então aí eu consigo melhorar. Até porque, assim, é difícil a gente ter coragem para compartilhar as nossas vulnerabilidades. Então, se É, você já muito. está aqui, já é super corajosa, corajoso, né? E que de ouvir, com certeza, isso já transforma você e transforma a sua relação. E conforme você vai se sentindo mais seguro, a gente começa a levantar a mão. Eu, particularmente, sou daquelas que, como professora, já dei aula, enfim, a gente precisa falar. Mas como aluna, eu sou super quieta, enfim, acabo às vezes não me posicionando. Mas isso não quer dizer que esse diálogo não está acontecendo internamente, né? Então a ideia é provocar, porque é assim, dessa forma que a gente provoca a reflexão, que a gente faz as pessoas pensarem. Porque não existe uma forma de desenvolver, aumentar o seu desejo se não tiver essa conexão com o teu pensamento e com o teu corpo. E a primeira dica, né? Eu vou aproveitar para dar a primeira dica, tá? Pode ser? Dica, o anotem. Eu pedi para você pegar o caderninho, então anotem, por Ah, favor. beleza, beleza. Então, a primeira dica é desenvolver a consciência corporal, não, essa é a segunda, emocional. Desenvolver essa consciência, como está a minha emoção? O que que eu sinto? Como que eu estou sentindo isso? Entrar em contato com pensamentos, crenças, sentimentos, as sensações que você tem. Então, quando você pensa assim, bah, hoje pode rolar algo mais quente, qual é a sensação que você tem? Percebe que eu estou trabalhando bastante isso para conectar você à sua emoção. Nós muitas vezes usamos demais a nossa mente, o nosso raciocínio, né? E nos envolvemos muito. Uma das pessoas aqui colocou, não vou lembrar o nome, mas da questão do estresse, da correria, da pressão, e isso faz com que todo o nosso corpo fique tenso. E essa tensão, ela realmente nos afasta do desejo. Inclusive os hormônios que são liberados quando você está sob estresse, sobre irritabilidade, sobre cansaço, eles são incompatíveis com hormônios do prazer. E aí eles vão te desconectando cada vez mais. Então teriam várias dicas, eu poderia dizer relaxamento, mas primeiro é preciso da consciência do que acontece comigo. Né? É algo eu comigo mesma, que daqui a um pouco eu me sinto envergonhada com o meu corpo, com minhas vontades, eu me sinto desconfortável. Não, tem a ver com o meu relacionamento, porque eu me sinto chateada, frustrada, existem mágoas, não me sinto amada, respeitada. Que sentimento que vem quando você pensa na sua libido? Poder reconhecer isso te ajuda a ter clareza de onde começar a buscar orientações. É comigo, é com o próximo, tem a ver com a minha orientação, com a minha educação, às vezes religião, e muitas crenças, muitos tabus que começam a limitar a gente, a nos podar de sentir mais prazer, de poder viver a vida de uma forma mais plena. Então, esse primeiro é essa consciência. Por que que no meu auto... Porque o comportamento, ele sempre vem para satisfazer uma necessidade. Então, muitas vezes o meu comportamento evitativo, esse afastamento, esse vou deitar, dar um beijinho e virar para o lado, vou deixar ele dormir, vou deitar mais tarde. O que mais que acontece aí? Vários desses exemplos do tô com dor de cabeça, às vezes são comportamentos evitativos. Eu não sei como lidar com aquilo, aquilo gera um desconforto, eu não quero sentir, não quero me conectar e me afasto. Só que dessa forma eu também vou me afastando do meu desejo sexual. Né, Anne? Eu vi que o pessoal colocou alguma coisa aqui.
estou Sim. desenvolvendo um artigo sobre a questão da repressão da mulher dentro deste processo. Olha que legal, sensacional a live. Obrigada, que amor. Pode ser o sedentarismo? Contribui? Claro que sim. Porque nós, seres humanos, a gente foi feito para gastar, né? Eu vejo assim, a minha atividade é muito sentada, então a gente precisa fazer atividades que nos ajudam a produzir hormônios saudáveis, que nos ajudam a cansar o corpo. Porque se o teu corpo não está cansado, ele não relaxa. E não relaxando, mas isso a Anne vai explicar melhor, né, Anne? O Sim, corpo. o Vou deixar corpo. você dar a segunda dica aí, então. Tá, vamos lá. Então, a segunda dica é uma coisa que vocês já me pediram, que é sobre autoconhecimento. Então, gente, as preliminares, né? Que eu não gosto. Uhum. Eu sempre falo as preliminares, que eu não gosto muito desse nome preliminar, que você já pensa, ah, é aquilo que vem antes. Não, preliminar já é sexo. Então, assim, segundo os estudos, 42% das mulheres apontaram que essa é a queixa principal, que é a questão comportamental da faltas preliminares. Então, é necessário ter. E aí, quando a gente fala do início do sexo, das preliminares, a gente tem muita relação com o toque, com o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, a importância de a gente conhecer o próprio corpo. Porque só quando tu conhece o próprio corpo, tu vai se permitir a sentir coisas diferentes, tu vai se permitir a masturbação, tu vai se permitir fazer coisas novas com o parceiro, com a parceira, que aí vão estimulando. Porque muitas vezes essa questão está vinculada à memória do último ato. Então, o que que a gente pensa? Bom, o último ato foi terrível, né? O último ato sexual foi ruim, então assim. Já sei que não vai ter preliminar, na próxima relação isso já vai diminuir cada vez mais. Então, assim, as preliminares é uma coisa que tem que estar muito presente sim, nas relações sexuais. A grande queixa das minhas pacientes é realmente relacionada à penetração. Ai, mas o parceiro só pensa em penetração, esquece do antes, né? Esquece dos preliminares. É muito importante isso. E aí a gente cai naquela velha coisa, velha dica do autoconhecimento, que é o toque, é o se conhecer, é o se tocar. E não é fácil. Não é fácil começar isso. Não é fácil a gente começar a se tocar, sabendo de como é, de como sempre foi o processo, né? A sociedade realmente, eu vi que alguém comentou antes, reprime muito a masturbação feminina, mas é uma coisa que tem que estar presente, faz a gente se sentir melhor, faz a gente conhecer o próprio corpo. Então, assim, é extremamente importante. Quando a gente fala de conhecer o próprio corpo, é conhecer pelo menos a nossa região íntima, né? É principalmente conhecer o nosso corpo, né? Em todas as partes. Então, é entender que a nossa região íntima tem o clitóris, que é o órgão de prazer feminino, que é a partir dele que a gente vai sentir as sensações de prazer, de orgasmo, mais voltada para o físico, tá? Então, assim, região íntima, a gente é muito importante, a gente tem que entender que o clitóris fica num lugar, a uretra em outro, canal vaginal, ou seja, se teu companheiro ou companheira, pensar só em penetração, gente, é muito difícil, porque a maior parte do prazer vem do clitóris, que é o nosso órgão de prazer feminino, então a gente tem que pensar nele, né? Então, claro que a gente já tá entrando aí um pouquinho na excitação, só que quando a gente pensa em desejo, a gente sempre vai estar lembrando do último ato também. Então, é muito importante a gente focar nisso. Então, a segunda dica que eu e a Karine temos que dar a vocês é exatamente isso. É o conhecer o próprio corpo, é a masturbação, é tu identificar os pontos, o que que te estimula sexualmente, né? O que que tu pensa que te... Bom, imagina tu pensar assim, ai, eu gosto de ter relação porque eu tenho um orgasmo, porque eu sinto muito prazer. Isso já vai te estimular a ter outras relações. Então, é muito importante conhecer o próprio corpo para isso, para que tu entenda que é extremamente necessário e faz muito bem, né? Às vezes os pacientes falam, eu custei a me entregar para masturbação, eu custei a me entregar para o toque, mas quando eu me entreguei foi algo extremamente sensacional. Então, é muito importante. Só tem a crescer e o toque, o autoconhecimento, a masturbação é algo que só depende da gente. Né? Não depende de ninguém mais. É uma questão nossa com o nosso corpo, com as nossas crenças. Então, assim, é algo que a gente tem que ficar com a cabeça muito alinhada, né, Karine? Para que as coisas consigam andar. Porque a masturbação é muito voltada para isso. Ô, Anny, tu atende bastante mulheres e acaba tendo bem direcionados os exercícios que tu passa para elas, né? E Sim. como é, assim, acompanhar esse processo de autodescoberta É dessas incrível. mulheres? Hoje eu falei com uma paciente, né? Que às vezes as pacientes chegam no meu consultório um pouquinho mais tímidas. E aí, lá, assim, no meio das sessões, porque tem toda a questão do espelho, eu mostro, tem umas que não querem olhar.
Tem umas que não querem Uhum. nem olhar a região íntima, já negam na primeira. E nem de conversa, daí eu mostro. E também é muita maneira que eu lido, né, com a saúde íntima feminina. Então eu falo abertamente sobre isso, elas já sentem mais confiança. Aí quando vê, elas já estão conversando. Eu sempre falo que, pra mim, a chave delas gira quando elas já estão falando para os outros da fisioterapia pélvica. Porque é um grande tabu. É um grande tabu tu falar pro Uhum. outro, tu tá indo na fisioterapeuta pélvica, porque realmente tu já pensa, né? Tá indo lá por ou questão sexual ou questão miccional. Então, Certo. assim, ó. E daí elas já. Eu entendo que a chave gira. E hoje a paciente falou assim: Anne, eu fui no ginecologista e já falei que tô fazendo fisioterapia pra ficar contigo. Então, poxa, eu sei que o sentido dela foi Nossa. tipo assim: ela quer me ajudar, por quê? Porque ela pensa, a Anne, as pessoas não falam muito sobre isso, porque ela não falava muito sobre isso. E daí eu falei: maravilhoso, por quê? Porque tu já pensou e tu compartilhou que tá vindo na fisioterapeuta pélvica. Então, já veio pra tua consciência. Então, assim, é sensacional ver a evolução delas de autoconhecimento anticonsultório. Eu amo, assim, é muito lindo, eu acho lindo. E aí elas vão se descobrindo cada vez mais. E muitas vezes elas mesmas falam, eu comecei a me masturbar e a me cuidar mesmo depois que eu comecei a vir aqui. Então Que lindo, o né, Anny? crescimento, assim, é muito maravilhoso. Porque o que precisa muitas vezes é desse acolhimento e desse incentivo para começar a experimentar, né? E de fato, Exato. quando a gente fala da sexualidade, existe sim muito esses tabus, essa vergonha, esse medo do julgamento, o que que o outro vai pensar que eu tenho dificuldade, que eu não, que eu tô com muitos problemas, e aí a pessoa começa a criar vergonhas, a criar medos, né? E isso, na verdade, é o ego dela. Porque o outro não está tão preocupado contigo assim, não, não te preocupa. Quando a gente não coloca ali, não responde, não é para o outro, é a nossa vulnerabilidade, é o nosso medo que faz com que a gente, na verdade, perca oportunidades, né? Eu atendo em Torres e em Capão da Canoa, e eu vou te dizer assim, ó, eu já atendi em Torres pacientes, homens, mulheres, enfim, de Capão da Canoa. Olha que interessante, Pra prefere vir sair. até Torres para se sentir mais seguro, porque, imagina se eu entrar. E olha que no meu consultório é muito misto, né? Eu atendo inclusive crianças, atendo casais, atendo empresários, enfim, são várias as demandas que eu atendo. Mas por ser especialista em terapia sexual, eu atendo também a questão da sexualidade. Então, algumas pessoas têm esse receio para a gente ver o quanto isso é impregnado, o medo, a vergonha, o tabu. E provavelmente essas pessoas que vêm, elas acabam encontrando mais dificuldade, no sentido de que ela precisa realmente fortalecer mais a identidade dela e a liberdade dela, né? E assim, às vezes, como uma questão da loucura, né? Ai, que parece, que vão dizer? Eu tô na psicóloga, ai, que vergonha quando eu saio e encontro alguém. Então, é interessante que conforme tu vai trabalhando, e eu digo que as pessoas pensam, é um diferencial você poder cuidar da tua saúde mental, da tua sexualidade, né? Isso não é uma questão de que você é menos ou mais, isso quer dizer que você pode cuidar, investir na qualidade de vida. E é tão interessante porque com o passar, né, a pessoa se apropria disso e depois ela realmente, tô na minha psicóloga, eu tô aqui no, alguns brincam, né, no meu médico de louco, mas quando começa a brincar, né, não curto muito essa fala, mas assim, já começa a se permitir e ver que aceita e tem uma aceitação muito maior. No início, algumas pessoas até comentavam, por que tu não faz uma saída diferente? Eu acho que a ideia não é essa. Não é esconder, mas é tu poder sustentar isso. É uma escolha. Não é que eu tenho que contar para o mundo, mas eu não preciso me sentir menos porque eu faço uma terapia, porque eu faço uma fisioterapia pélvica, porque eu quero cuidar do meu corpo, porque eu quero cuidar do meu rosto. Pelo contrário, né? Lindo. Exatamente. E quando fala de FIS é a mesma linha, né? A mesma linha, porque atualmente eu tenho feito muita reflexão comigo mesma, porque atualmente eu trabalho num prédio comercial. A pessoa entra no prédio, tem várias salas, né? Vai saber pra onde ela vai. E agora eu vou mudar pra uma porta-rua, né? Então, assim, vai ser totalmente diferente. E eu tenho perguntado para os pacientes se elas teriam vergonha. Só que as que já estão comigo falam que não, queriam tranquilamente. Mas e as novas, né? Elas vão ter que ir até lá e saber que lá vai ser fisioterapia pélvica. Então, assim, é um processo a mais, né? Então, assim, quando as pessoas já dão esse passo a mais, eu sempre falo, quando já joga no círculo de amigos, eu fico mais feliz. Porque eu sempre pergunto, quem é? Quem? Alguém sabe que tu vem aqui, né? Eu sempre gosto de perguntar. Uhum. Aí umas, só meu companheiro, ou minha companheira, ou minha família, ou mesmo ninguém. Né? Então, assim, tem Uhum. vários estágios. Então, quando fala assim, eu comentei com minhas amigas, eu já fico super feliz. Eu já saiu daquela bolha ali mesmo, né? De estar só entre elas.
Que legal, e é bem esse treino. Olha que linda, a Gabriela diz que tem orgulho de fazer terapia. E verdade, Gabriela, como eu Ah, que percebo legal. e como é diferente, a gente percebe na terapia o resultado de quando a pessoa assume que aquilo faz diferença na vida dela, né? Porque ela que se apropria. A terapia sozinha não faz essa mudança, né? Mas que lindo. Eu vi que a Vivian perguntou aqui, acho que é Vivian, né? Sobre onde tem a especialização em terapia sexual. Existe, eu fiz em São Paulo, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, são lugares que têm especialização nessa área, tá? E aí, Anne, vamos para nossa próxima, porque esse tempo passa voando. Passa. Pode ir pra Então, terceira que duas ou, dicas? ou eu dou a terceira. Posso? Não sei. Quer ir aí? Então vai. Tanto faz, pode ser eu, então, seguindo aí Isso. a onda da fisioterapia pélvica, uma das dicas que a gente tem para sobre desejo sexual é aumentar a circulação da musculatura íntima, tá? Quando a gente fala de musculatura íntima, ela realmente funciona como qualquer outro músculo do corpo, tá? Então aqui tá ela. Ela pega desde lá do clitóris, uretra até o ânus, tá? Então essa musculatura aqui, ela precisa ter uma boa circulação. Ou seja, a gente melhora treinando essa musculatura, tá? Com exercícios próprios de musculatura íntima, tá? E quando eu falo de exercícios próprios, não é pilates, não é simplesmente contrair tudo junto, é musculatura pélvica mesmo, musculatura de assoalho pélvico específica. Então, muita gente vai me perguntar, eu já sei sobre pomparismo, então eu indico que vocês procurem um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica e o pomparismo. Então, a físio é o que tem de mais novo. Então, sobre exercícios íntimos. O pomparismo já é um pouco mais antigo. Então, a físio tem várias maneiras de a gente trabalhar essa musculatura e melhorar a circulação. Então, quando melhora a musculatura íntima, a circulação, ajuda a melhorar a resposta sexual, tá? Porque a musculatura do assoalho pélvico tem os músculos superficiais que são exatamente a função sexual. Então, quando tu melhora, tu começa a trabalhar esse exercício, tem uma musculatura que pega exatamente o clitóris, né? Um grupo muscular que pega exatamente ali o clitóris. Então é muito melhor tu estimular ele. Então a gente consegue fazer estímulos ao longo do dia. Então tu faz leves contrações que estimulem o clitóris, melhorar esse desejo, enfim. Então é maravilhoso. Então assim, a terceira dica é essa, trabalhar a musculatura de assoalho pélvico que vai melhorar sim o desejo. Ótima dica, né, Anne? E às vezes, assim, essa dica sozinha, sem realmente colocar em prática, não vai acontecer nada de mudança, né? Não. Não vai. Alguém aqui faz exercícios íntimos? Conta aqui pra mim, se vocês souberam como faz, se foram numa profissional, se vocês fazem sozinha, faz só o contrai e solta, e como a gente costuma ver nas redes, porque realmente, assim, quando a gente fala E de pode ser feito em qualquer exercício, lugar, mas tem que ter disciplina, né, Anne? tem que ter disciplina. E tem que A saber fazer. consciência. Eu Isso. sempre falo, a dica mais boa que eu sempre dou é tenta contrair assoalho pélvico, ver o movimento e ver se contrai o músculo junto, porque tu não pode contrair o músculo junto, né? Então, tenta perceber. Então, a Lívia me colocou, quando devo procurar uma fisioterapia pélvica? Posso ir como forma de prevenção? Pode, deve, né? Muito melhor prevenir do que quando tu já tem alguma disfunção, né? Então, tu pode buscar físio sempre, né? Ali a partir dos... Porque a partir dos 25 anos, essa musculatura já começa a apresentar sinais de fraqueza. Então, é bom que tu comece aí, assim, com um tema não uma vida sexual mais ativa, mas que tu aprenda, pelo menos, fazer uma avaliação para aprender a como ativar essa musculatura, porque não é tão fácil como parece, né? Se fosse fácil, a gente não teria tantas pessoas com tantas disfunções, né? Então é muito melhor aprender a fazer do jeito certo e seguir fazendo em casa. Então as gurias comentaram que fazem, ó, Mari, oi Mari, eu faço. Olha, a Fer fala que faz, claro, ela é fisioterapeuta pélvica. E eu tento, né? Esse eu tento aí me dá um. É mais fácil tu constar com alguém pra ter certeza que tá fazendo certo, né? Todas. Será que esse eu tento, mas eu não tenho certeza, ou eu tento no sentido de disciplina mesmo, né? Eu tento, mas quando eu vejo eu esqueci e aí se foi, né? Exatamente. Enfim. Bom, mas é super importante poder trazer essa consciência para o corpo, porque junto com isso precisa trazer a mente para o corpo e vice-versa, né, Anne? Essa dica é maravilhosa, é muito rica. Eu anotei aqui que a Vulva Feliz, olha que nome fantástico, perguntou como foi começar
né? Acredito que na minha área falar sobre sexualidade, fazer a terapia. Bom, eu sempre fui muito apaixonada por sexualidade, então foi um caminho que a gente começa muito antes das especializações, e não deve ter sido diferente contigo, né, Anne? Imagino. E aí a gente vai vendo Exatamente. assim que realmente assim não é algo que eu trabalho especificamente no consultório. As cidades que a gente mora são pequenas. Eu realmente sempre tive a ideia de ficar em Torres, então atendo região, mas trabalhar com sexualidade é algo que às vezes a gente não consegue mensurar o quanto isso transforma a vida da pessoa de várias formas, assim. É muito lindo tu poder ver que a pessoa compartilha. Eu tive um feedback semana passada muito lindo de um homem que disse assim: Nossa, eu consegui contar coisas para ti que eu tive muita dificuldade de me abrir para outras pessoas. E eu saio daqui com a sensação de que eu não sou um monstro. Olha só, né? Porque a Que sexualidade fala de lindo. coisas lindo, lindo, assim, chega visceralmente eu sinto isso, sabe? Porque é algo muito sagrado, é muito pessoal, é muito nosso e poder compartilhar, que é isso que mais me motiva, assim, sabe? De poder proporcionar esse espaço seguro para que o outro construa. Porque por mais que a gente está dando 4 dicas, o que eu entendo, assim, a minha percepção, que é você querer realmente desenvolver. Quando você quer mudar, quer melhorar a tua libido, você vai começar a ler, a buscar, a participar. Se você está nessa live, você já está num processo de mudança, você já quer. Às vezes a gente não sabe como, está com muita dificuldade, tem os nossos bloqueios aí mentais, né? Que acabam prejudicando muito a nossa mudança de comportamento, de atitude. Porque precisa se sentir seguro, porque tem muitas coisas aí que boicotam, né? Às vezes a gente acha que não é capaz, que não vai conseguir melhorar. Uma das crenças muito comuns aí que acontece entre as mulheres é sexualidade boa é sorte de poucas. Ah, é que ela já nasceu dançando, já nasceu com vontade, tem uma vontade sempre, isso não é para mim. E não é para mim porque eu não aprendi, porque eu não desenvolvi, porque eu não investi. Então não tem como ter uma boa libido sem investir na sua libido, sem investir no seu desejo. E o que eu e a Ana estamos fazendo aqui é trazendo para compartilhar com vocês insights, né, ferramentas, formas de olhar para o seu eu, para o seu relacionamento, de olhar para o seu corpo, de olhar para as suas emoções e do seu ritmo e fazendo aí algumas mudanças. E a quarta, então, dica que eu vou dar, e depois a gente pode pensar em mais algumas, né, Anne? Uhum, É com um certeza. exercício para fazer a dois. Ele pode fazer sozinho, mas eu vou propor aqui a dois. Mas se você não está com nenhum parceiro ou parceira sexual no momento, fique à vontade para fazer sozinho. Mas se chama Foco Sensorial 1. O que é esse exercício? Nada mais é do que você propor um momento, um espaço, e aí, tem uma frase que eu anotei que eu quero ler para vocês. Se a mente está dispersa devido a um turbilhão de pensamentos e preocupações, o que é muito raro no dia de hoje, quase ninguém tem preocupações e pensamentos acelerados, mas se por um acaso tua mente estiver assim super acelerada, o corpo não responderá adequadamente aos estímulos sexuais, comprometendo aí muito o desejo. Então, numa relação entre duas mulheres, mulheres funcionam diferente de homem. Então, o funcionamento vai ser um pouco diferente. Não vou decontar porque o parceiro é uma outra mulher. Numa relação entre homem e mulher, o homem acaba sendo mais objetivo. Muitas vezes ele consegue ter uma forcinha um pouco maior de estimular. Só que quando ele vai na busca e a mulher rejeita, afasta, qual é a tendência? Ela não quer, daqui um pouco eu vou respeitar. Essa semana mesmo conversei com uma paciente, ela disse assim, ele não me procura, mas ele disse que quando tu quiser, tu me avisa. Não é, porque isso gera rejeição, então o outro se afasta. Na mulher com a mulher tem um funcionamento onde o desejo sexual dela não é tão ativo igual o do homem. Então ela vai buscando outra forma, ela tem uma comunicação diferenciada, ela tem um outro padrão. Homem com homem já tem um desejo um pouco mais ativo, e aí, né, a maior dificuldade não vai ser a baixa de desejo sexual, digamos assim. Então aqui, né, se os pensamentos estão muito ativos, eu preciso buscar o quê? Estímulos sexuais. De que forma? Tudo que é sensorial. Botar uma musiquinha já ajuda, um cheirinho no ambiente, uma mãozinha boba, um toque. Então, qual é essa atividade? Eu não estou conseguindo ler agora, depois a gente vai ter alguma coisinha para a gente responder. Mas Tá. a dica é... Muitos estímulos aqui, viu? Mas a dica é a seguinte:
Crie um ambiente, crie um momento, crie um espaço para você poder viver com o seu parceiro, com a sua parceira, aonde vocês vão fazer uma troca de carinhos, de afetos. Essa troca realmente é focada para o sensorial, se permitir dar sensações, dar prazer, se permitir realmente estimular e se conectar com o que você consegue provocar no outro. Então, um vai ser o doador e o outro vai ser o receptor. O que eu sugiro? Que a pessoa compartilhe antes, né, com a sua parceria sexual aí, e que a pessoa que é mais desinibida, mais tranquila, que ela seja nesse primeiro momento a doadora. E aquela que é mais tímida, que tem mais dificuldade, seja a receptora. Então a receptora realmente vai deitar primeiro de bruço, nesse ambiente que vocês prepararam para vocês, e vai receber carinho, afeto, estímulos. Pode ser massagem, mas não tem nada de técnica aqui. É simplesmente deixar fluir, certo? E aí, depois disso, pede para virar e também se permite explorar o corpo, as sensações. Vocês podem criar um código que é, de repente, um dedinho para quando aquilo tá legal e a pessoa poder brincar um pouco mais, algo que você gostou, tipo um carinho no bumbum, um carinho, não sei, nas axilas, na nuca. E aí levanta um dedinho, dois para sinalizar aquilo. Tô criando um código, né? Que você não gosta muito, porque às vezes tem áreas que a gente realmente não gosta, que traz lembranças desagradáveis, que acessa outros estímulos, que às vezes a gente não sabe ou sabe de onde vem. Então dá para criar essas duas, esse código entre vocês. Então vira, faz de frente, se permite, se experimenta enquanto doador. Como é que está sendo poder proporcionar isso para a pessoa que está com você, né? E depois troca. E se permite receber, né? Então fica aí esse desafio, fica essa dica, porque a dica é para aumentar libido. Nesse encontro é só isso e nada mais, porque o objetivo é sim tirar o foco do genital, é ampliar a sexualidade de uma forma infinitamente maior, mais prazerosa, mais significativa. E a gente é muito focado em pênis, em vagina, em orgasmo rápido, em orgasmos pobres, porque é rapidinho, porque acontece, libera aquilo ali e deu. Foi tão legal porque uma pessoa comentou isso comigo sobre esses orgasmos pobres. Ela teve um insight, ela disse, bah, realmente, eu tô tendo orgasmos pobres. Uma vez eu tinha uma... Agora eu comecei a falar, não paro, né? Peraí. Eu tinha uma teoria que era não. Acho que porque as mulheres não chegam ao orgasmo que elas não têm vontade. E aí, bah, entrevistei muitos homens, assim, eles disseram, não, mas ela chega ao orgasmo, ela tem um orgasmo. Então, realmente, não é só o fato de chegar. Porque se aquilo não cria conexão, rapidamente tu sabe fazer o caminho, mas aquilo se esvazia. Né? Então, o orgasmo sozinho também não quer dizer que vai ser qualidade para você. Então, precisa dessa entrega maior. Dúvidas sobre o exercício? O que acharam desse exercício? Dá para ativar aí o desejo na relação? Será que dá? Com certeza dá. Adorei, eu acho incrível essas dicas, a gente desfocar exatamente disso, né, da genitália, porque não é só isso, né, não é só a região íntima, a gente tem que desfocar um pouco, então eu acho maravilhoso é focar exatamente no que tu disse, nos estímulos, até que eu pensei que quem assistiu a live e for focar, e eu tenho um emoji que é uma menininha e um menininho recebendo uma massagenzinha, que eu acho muito bonitinho. Vou colocar aqui. Então, quem se permitir realizar essa troca que a Karine falou, comenta pra gente lá nas fotos do Insta ou nas lives, quando for estar. Essa bonequinha a gente vai entender exatamente o que é. Deixa eu só achar aqui. Eu acho muito bonitinha. Ó, então tem a menininha e tem a menininha recebendo a minha massagem. Assim, ó, é muito legal essa entrega, né? E acho que é exatamente, querido, porque às vezes a pessoa, né, companheira, às vezes não entende muito a gente, a necessidade da outra pessoa. Então, acho que propor uma coisa diferente, eu acho que, primeiro que já vai gerar aí não uma ansiedade, me fugiu a palavra. Expectativa gostosa. Expectativa, né? Exatamente, me fugiu. Sair um pouquinho da rotina, o que de novo tem, cria uma adrenalina gostosa. E isso traz para a relação comunicação, intimidade, passa a se olhar de uma outra forma, porque a rotina, ela prejudica muito a libido, já ter ali condicionada a forma de prazer
faz com que tenha um adormecimento, né? Onde vai com um automatismo que você realmente não consegue se sentir motivado naquilo que você já faz de cor salteado ou de uma forma rotineira. Então, proponha. Esse é um dos exemplos, mas dá para usar muito da criatividade. Anne, achei valiosíssimo o que tu colocas de dar esse feedback para nós, né? É tão rico, assim, quando a gente sabe que de alguma forma ajuda e transforma a relação de vocês, a forma de vocês de ver, de pensar. É muito bom. Exatamente, é muito bom. A Carmen Lúcia colocou aqui, ó, sou ariana estressada por natureza. Carmen, adoro os arianos. Meu marido é ariano, tá? Meu filho também. Isso também atrapalha, né? O que tu acha? Te atrapalha esse estresse? Será? Acho que quando tu colocas aí, tu já tá tendo o teu insight, né? Que essa ansiedade, que daqui a um pouco esse funcionamento pode te tirar, assim, do teu relaxamento. Pode te deixar muito intenso, muito preocupado, muito focado em outras coisas que se desconectam de você, né? Então, uma boa forma aí é buscar coisas de relaxamento mesmo. Às vezes pode ser atividade física, pode ser um banho bem gostoso, pode ser uma musiquinha. A questão é que às vezes a gente sabe como fazer isso, e olha, muitas vezes eu me cobro e não faz, né? Então, muitas vezes a gente está ali na correria ou nesse estresse e prefere ficar com estresse mesmo, porque tem um ganho, enfim, né? E acaba não focando muito na nossa qualidade de vida, tá, Carmen? Mas sem dúvida muda. Meu marido é super carinhoso, me surpreende nos presentes, me deu 2 lingeries essa semana, que coisa linda, que maravilha, né? Isso tem que ser recíproco, tem que haver uma troca aí, né? Uma relação precisa ser alimentada de ambas as partes, né, Anne? Exatamente, né? Porque às vezes a gente nota que tem sempre uma parte que se doa mais, mas tem que estar sempre alinhado, né? Eu acho incrível quando começa a questão das trocas, das surpresas, porque isso é incrível, incrível mesmo. Verdade. Roberta, testosterona baixa diminui a libido? Diminui sim, tem que verificar, principalmente no homem, tem reposição, tem que avaliar de que forma tem que ser tratado ou não, por que está causando isso, né? Tem que sim avaliar. A questão das medicações pode prejudicar bastante, as questões hormonais. A Carmen aqui colocou também isso, fica mais difícil a rotina. Então, Carmen, a ideia é, a gente já sabe que isso prejudica, a gente já sabe que isso atrapalha. O que a gente pode fazer aí para flexibilizar, né? Para buscar algo que melhore. Como que eu vou, pelo menos uma vez por dia, um momento do dia, trabalhar um pouquinho mais no meu relaxamento? A gente não muda tudo de uma hora para outra, mas começar a investir em algo que vai te trazer um pouquinho mais de bem-estar, de relaxamento. Eu tenho orgasmo, é muito bom, que coisa boa. O Carlos que colocou aqui, é isso, o Carlos e a Magali. E realmente é muito bom quando a gente consegue viver o prazer, né? Se permitir e chegar lá. E quando a gente não consegue, o que a gente tem que fazer é olhar para isso. Anne, nós temos 4 perguntinhas aqui na caixa e não tem, acho que, como abrir, né? Tu não consegue abrir? Não, eu até consigo, mas o nosso tempo, será que nos permite? Vamos tentar olhar. A ansiedade atrapalha ultimamente, estou muito estressada. Casa, filhos, trabalhos. Claro que atrapalha, a ansiedade nos afasta muito do nosso corpo. E aí, com essa sensação, com essa sobrecarga de ficar com toda essa tensão nas tuas costas, a mulher acaba se sentindo muito responsável por tudo isso. Uma outra expressão que eu ouvi né, na questão da relação, muitas vezes, é a questão do tempo, assim, sabe? De estar se cobrando tanto, entender que aquele tempo é um prejuízo para você. Ah, está aqui enquanto eu poderia estar fazendo várias outras coisas. Isso é universal das mulheres, tá? É raro, para não dizer que não existe, o homem que pensa assim. O homem, ele não tá num ato sexual, numa relação, numa aproximação, num chamego, pensando que ele poderia estar em outro lugar. A não ser que tenha um jogo, para aquele que é muito fanático. Meu marido não gosta de jogo, então, mas imagino que para esse até pode ser. Mas na grande maioria, é raro, né, Anne? Exatamente. Agora, a mulher, ela pensa, bah, eu teria que estar lá fazendo tal coisa, eu tinha que estar lá. E aí ela Não não fica se presente. não fica presente. Fica com aquele turbilhão de pensamentos e a ansiedade acelera. E aí? Vai Eu se sempre conectar com o falo, corpo? Não vai sempre sentir falo os que estímulos.
o homem é muito racional e a mulher é muito emocional. O homem tá ali presente, corpel, a mulher já fica pensando, né, em muitas coisas mesmo. E uma coisa interessante é que se você estiver ali, você consegue se fortalecer muito mais, né? Essa energia te dá muito mais gás para viver outras coisas. Só que é treino, não é fácil. É Vamos abrir, verdade. Anne? Tu acha que dá tempo? Agora acho que não, tem 2 minutinhos, mas a próxima a gente tenta Tá, abrir a então eu vou caixinha. anotá-las aqui, mais ou menos dei uma olhadinha ali. Na próxima a gente retoma. Inclusive, queremos sugestões para os assuntos, porque todas as terças temos encontros marcados aqui e aí, né, Anne? Aqui e na Anne, enfim. Exatamente. Terça que vem será lá, né, Anne? Será no meu Insta, então provavelmente o mesmo horário para a gente manter aí um padrão para vocês se acostumarem, né, com os rostinhos. Então semana que vem será no meu. E aí vocês podem trazer as dicas dos assuntos. A gente tem mais ou menos uma linha que a gente quer seguir, mas estamos abertas aí a indicações. Sempre bom ouvir os relatos de vocês e sentir mesmo o que que vocês querem, né? Ai, que coisa boa todas essas participações, Anne, né? A gente fica super feliz, assim. Maravilhoso, maravilhoso. A gratidão, né, que a Elaine colocou. É muito bom saber que, de alguma forma, isso chega e transforma aí. Esse feedback é maravilhoso para nós. E temos, acho que a próxima, se eu não me engano, é excitação, Anne. Vamos, depois a gente vai É, dividindo aí nas redes com vocês, né? Mas então, fiquem à gente, a nossa vontade linha para mandar é as dúvidas aí exatamente para isso. nós. A gente pensou na próxima live, na terça que vem, sobre a excitação. Então, a gente quer ouvir um pouquinho de vocês, se vocês querem, se não querem. Então, comentem nos Insta, tanto no meu quanto no da Karine, porque a gente quer ouvir muito a opinião de vocês. Porque a gente vai seguir a linha, né, da, da resposta sexual. Então, a excitação seria o próximo daí. Mas a gente aguarda vocês e ficamos sempre abertos. É que nós, bem afobadinhas, começamos pelo orgasmo. E aí depois Mas fomos pro teremos desejo, né, novamente. Anne? Sim, É, a sim, gente deu uma recuada. Mas, viu, nós sim. esquecemos os preliminares, Anne. Como assim? É Brincando verdade. aqui, né? Brincando. Mas a ideia é isso, é poder estar falando das etapas, mas tem muita coisa. Acho que um tema super fantástico é a preguiça sexual, que para a mulherada aí pega muito. O que vocês acham desse tema preguiça sexual? Alguém por aqui se identifica? Será que sim? Não temos muito Achei tempo, né, bacana. Anne? Não temos, logo logo vamos fechar. É. Mas então fica um beijão para todos, Anne, gratidão, obrigada pelo momento. Um beijo para cada um. Não Amei. esqueçam das 4 dicas e façam